Pessoal, então vamos começar. O áudio tá bom? Vocês estão me vendo aí? Tá tudo ok? Tá tudo beleza, Queria pelo menos agradecer pra a mim. presença de vocês, tá bom? Ok. Hoje nós vamos estar fazendo a correção da quinta semana, tá bom? E vendo conceitos novos sobre geometria. Eu vou pedir para vocês desligarem o som, tá? Se possível, ligar a câmera, tá bom? É bom eu ver, às vezes, o rostinho de vocês, né? Porque faz quanto tempo que eu não os vejo. E sei que vocês já mudaram muito de aparência, né? Depois de um ano aí, vocês devem estar tudo já maiores do que eu. Mas, galera, vou compartilhar a tela aqui do meu notebook. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me interromper durante a explicação, tá bom? Eu paro e faço as devidas intervenções. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? Sim. Beleza. Então, pessoal, nós vamos fazer a correção da quinta semana, tá bom? Nós estamos no PET 2, Escola Coronel José Cândido. Eu sou o professor Guilherme, responsável pela disciplina de matemática, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós terminamos a aula passada falando sobre sistemas de equações, né? Como resolver, como eles são montados. E a gente vai mudar totalmente a nossa área de estudo, né? Então, vamos agora deixar de lado a álgebra, que é uma área importante da matemática, e abordar assuntos de outra área da matemática, a geometria. Tá bom? Então, galera, vamos iniciar nosso estudo falando sobre ângulos, que é um dos conceitos principais aí para estar iniciando e falando sobre geometria. Lembrando que essa área é uma área muito rica da matemática, tá? Existem diversos conceitos que podem ser abordados, muitas propriedades interessantes. Então vamos começar isso tudo falando sobre ângulo, né? Mas aí vai a pergunta: bom, mas como na matemática nós definimos ângulo, né? Qual é a definição de ângulo dentro da matemática? Matemática matemática. Ângulo é inclinação entre, por exemplo, duas retas, vamos pensar assim, né? A inclinação que tem aqui no meio é um ângulo. Galera, sempre que a gente pensa em ângulo como inclinação, pode fazer sentido às vezes, mas quando se trata de unidade e medida, porque ângulo, galera, é uma região. Aí você fala, como assim, Guilherme? Olha só. Considere esse ponto V aqui, ó, esse ponto no nosso plano. Vamos falar que esse plano é um plano alfa, tá bom? Então, nós temos aqui duas semi-retas. Por que semi-retas? Porque elas têm origem no ponto V e elas vão infinitamente nessas direções que ela aponta. Perceba que a ideia de ângulo tem a ver com a região limitada pelas semi-retas de mesma origem. Quem que são essas semi-retas? Essa aqui e essa aqui, tá bom? Que apontam nessa direção e essa outra aponta nessa direção. Perceba que essa região aqui, ó, ela está sendo limitada entre essas duas semi-retas. Galera, então, olha só, ângulo é justamente a região limitada por essas semirretas. Não tem a ver com inclinação ou qualquer outra coisa. Tem a ver com uma parte, é esse pedaço todo que vocês estão vendo aqui, ó. Então, todo esse pedaço, e aí ele se estende infinitamente, corresponde a esse ângulo que está sendo marcado aqui, ó, entre essas duas semirretas. Então, o ângulo da figura pode ser representado através da seguinte notação. Observa que eu estou considerando aqui um ponto B e aqui um ponto A. Concorda que o vértice é justamente o ponto V, que é o encontro entre essas semirretas. Vou aceitar aqui, que tem gente querendo entrar. Então, pessoal, uma forma da gente escrever esses ângulos é geralmente representado por uma letra grega, tá bom? Por exemplo, essa letra aqui, ó, que a gente chama de θ, tá bom? Poderia representar esse ângulo por essa letra grega θ, ou eu posso falar o seguinte: o ângulo que está ali na figura é o ângulo BVA. Só que percebe que o ângulo ele se centraliza aqui no vértice V, que é justamente o ponto do vértice. Então eu venho e faço um chapéuzinho aqui, ó, para marcar o seguinte, que o vértice está justamente no ponto
V. Então, essa é uma notação comum para escrever ângulos na matemática. Aí você fala, tudo bem, Guilherme, se o ângulo é uma região inteira, uma região como essa aqui, infinita, como que eu vou medir essa região? Aí eu vou medir através de área? Não, são conceitos diferentes. Essa região, ela vai ter basicamente na matemática dois tipos de unidade de medida. A gente pode usar o grau, que é o mais comum, ou também pode usar o radiano. Essa unidade de medida radiano, ela vai ficar para um segundo momento. A gente não vai ver a definição dela. Apenas a gente vai ver a medida de ângulos a partir da unidade de medida grau, tá bom? Aquele famoso, você percorre, quando você percorre em torno de uma circunferência, você percorre 360 graus. Já viu esses termos? Então, é com essa unidade de medida que nós vamos trabalhar. Então, a seguir, veremos um instrumento importante na medição de ângulos. Justamente um instrumento que vai nos ajudar a saber quantos graus tem né, entre determinadas duas semirretas. Por exemplo, vamos imaginar essas duas semirretas aqui, Eu tenho um ângulo entre elas. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, que eu vou chamar de alfa, a medida dele pode ser feita através dessa ferramenta aqui, certo? Então, vamos lá. Qual que é essa ferramenta, pessoal? Essa ferramenta ela é chamada de transferidor. E nela, nós temos justamente as medidas de ângulos na unidade de medida grau. Então, nós temos aqui, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Perceba que essa reta maior, ela mostra justamente onde está essa unidade de medida. 30 graus, 40 graus, 50 graus e assim por diante. Então, o que a gente faz quando a gente vai medir ângulo? É justamente colocar essa ferramenta em cima do que eu quero medir, né? Sobre aquelas duas semirretas ou aqueles dois segmentos e ver justamente aonde essa reta aqui, ela se concentra aqui dentro do transferidor. Por exemplo, o objeto acima chamado é de transferidor. Observe que ele representa um ângulo raso, ou seja, sua medida máxima é de 180 graus. Ou seja, galera, vamos imaginar o seguinte, quando você sai exatamente nesse ponto aqui, que é o que a gente chama de origem, tá bom? E faz esse giro completo aqui, né? Finaliza aqui, você tem um ângulo equivalente, olha só, a 180 graus. E 180 graus é o que a gente chama de ângulo reto. Guilherme, o ângulo de 90, que é um ângulo especial. Esse aqui, pessoal, reto não, raso, né? O ângulo de 90, ele tem uma nomenclatura específica, a gente chama ele de ângulo reto. É meio que o ângulo que a parede faz com o chão, concorda comigo, pessoal? Pensa que isso aqui é a parede e esse aqui é o solo. Geralmente, para você ter uma parede segura, você tem que ter justamente um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 180 é o que a gente chama de ângulo raso, tá bom? Eu falei reto, mas desculpa, eu falei errado. Ângulo raso 180, ângulo reto 90 graus, tá? Então, perceba que se encaixarmos outro transferidor na parte inferior, teremos a formação de um círculo. Como assim, Guilherme? É como se eu pegasse um outro transferidor, colocasse ele aqui embaixo, e fizesse justamente essa conexão. Eu teria um círculo, né? Eu teria uma circunferência ali dentro. Bom, assim, a medida do ângulo equivalente a um giro completo no círculo é igual a 360 graus. Por quê? Porque esse aqui é o ângulo raso, é a metade desse giro. Se eu pegar um outro transferidor e colocar aqui embaixo, para ter a formação justamente, se eu prolongar aqui e ter a formação de um círculo, 180 mais 180, que é essa soma aqui, o resultado dá justamente 360 graus. Por isso, aquele detalhe, quando você dá um giro completo no círculo ou na borda do círculo, você percorre um ângulo de 360 graus, tá bom? Até aqui alguma dúvida? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Não, pode continuar. Não, tá tudo bem esclarecido. Pode continuar. Olha só, pessoal, já que a gente entendeu esses conceitos
iniciais sobre ângulo, a gente vai falar de uns conceitos, um dos primeiros conceitos de geometria, que é o que a gente chama de paralelismo, que é uma propriedade que envolve retas, tá bom? Essa é uma propriedade que sempre vai envolver retas. Aí você fala, tudo bem, então vamos conhecer essa propriedade. E aí, ó, vamos considerar duas retas, a reta R e a reta S. Perceba que retas, pessoal, a gente simplesmente usa uma letra minúscula para representar, ó. Rzinho e aqui um S minúsculo. Então, na imagem a gente consegue ver, ó, a reta R e a reta S, tá bom? Aí você fala, Guilherme, aqui, mas espera aí, por que são retas? Aqui, ó, elas são segmentos, tá limitado. Aqui, pessoal, vamos fazer um exercício, né? Que exercício é esse? Pensa que aqui você tem o prolongamento desses segmentos, tá bom? Porque, afinal, retas, ela não tem limite, né? Apenas a semirreta, ela tem origem. A reta, não, ela vai infinitamente nas direções que ela aponta. Então, essas duas são retas, reta R e reta S, e essa aqui é uma outra reta que eu vou chamar de T, tá bom? Que vai se prolongando infinitamente também. Mas essa reta, pessoal, ela é especial, que eu vou chamar ela de transversal, porque ela corta essas duas paralelas. Perceba que essas duas são paralelas, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Essas duas são paralelas e essa é uma transversal, porque ela corta. E quando ela corta, tá vendo que ela tem a formação desse ângulo aqui, ó? Eu tenho esse ângulo que é formado, que eu vou chamar de alfa, e eu tenho esse outro ângulo que foi formado, que eu vou chamar de beta, tá bom? Perceba que eles são meio que ângulos opostos, né? Quando você olha os ângulos aqui dentro, você tem 4 ângulos formados, que são esses dois, e também você tem esses dois. Só que esse, especificamente esse e esse outro, a gente chama eles de alternos internos, tá bom? Porque eles são alternos em relação à transversal, ó. Um tá de cá e o outro tá de cá. E eles são internos, estão entre essas retas. Aí você fala, qual que é a propriedade do paralelismo, Guilherme? E aí, pessoal, essa é a grande propriedade, né? É uma propriedade que a gente usa demais em geometria. Em uma situação de paralelismo, ou seja, quando você tem duas retas paralelas e uma outra que corta essas duas, que é a nossa transversal. Quando isso acontece, olha só, os ângulos alternos internos são iguais. Isso significa, pessoal, olha só que interessante. Vou fazer diferente. Em vez de chamar de alfa e beta, sabe o que eles são? Eles são idênticos. Então, se esse ângulo tem medida x, esse ângulo alterno interno também tem medida x. Olha que propriedade interessante. Então, se eu tenho duas retas paralelas, e se eu corto essas paralelas por uma transversal, então esse ângulo aqui vai ser igual ao seu oposto interno. Certo, galera? Então, os ângulos opostos acabam sendo iguais, na hipótese em que nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Aí você fala, Guilherme, mas para que eu vou usar isso? Primeiro, muitos problemas de geometria podem ser desvendados usando esse conceito. Às vezes você tem uma situação de triângulos que envolve, por exemplo, quadrados ou retângulos, em que aparece uma situação de paralelismo e você consegue identificar ângulos iguais. Informação em geometria, galera, é muito importante. Galera, sobre essa informação, paralelismo, vocês compreenderam o conceito? Vocês querem que eu retorne para apresentar de novo? Entendeu a situação de paralelismo? Duas paralelas, uma transversal. Tendo a transversal, os ângulos alternos são iguais. Os internos. Até aqui, ok? Ok. Beleza. Então, pessoal, vamos ver isso na prática. Será que isso aí vai me servir em problemas, tá bom? Então, vamos lá. Falando das atividades, tá bom? Dessa quinta semana, vamos começar aí, ó. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo 140 é igual a 40,
porque a diferença dos dois é igual... Como? Entendi. O suplemento é 40, né? Digamos assim, o que ele está dizendo é... Ele escreveu ao contrário aqui. O que ele queria dizer é que 140 e 40 são ângulos suplementares, porque a soma deles dá 180. O transferidor é um instrumento que ajuda a traçar a medida em grau de um ângulo no papel, que é o que eu falei com vocês, é uma importante ferramenta para isso. Observe a figura ao lado e cite 2 exemplos de ângulos agudos e obtusos. Depois, cite o ângulo complementar do ângulo agudo e o suplementar do ângulo obtuso. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é um ângulo agudo, Guilherme? O que é um ângulo obtuso? Ora, galera, vamos à definição. Um ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 graus. Um ângulo obtuso é um ângulo que é maior que 90 graus. E ângulos complementares, como ele já tinha falado, né, quando a soma vale 90 graus. Então, o que ele quer que fale? Ele quer que eu determine primeiro um ângulo agudo, tá bom? Escrever aqui, estou escrevendo no mouse, tá bom? E um ângulo obtuso. Então, vamos lá, pessoal. Bom, se um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, bom, basta que eu pegue um ângulo cuja medida é menor que 90. Por exemplo, eu posso escolher o ângulo 60 graus. O ângulo 60 graus é um exemplo de ângulo agudo. Já o ângulo obtuso é maior que 90 graus. Ora, se é maior que 90, eu posso escolher, por exemplo, um ângulo de 135 graus. Guilherme, por que você escolheu esses ângulos? Galera, veio da minha cabeça. Eu poderia ter escolhido qualquer outro, tá bom? Depois, desde que seja aqui maior que 90 e aqui menor que 90. Aí ele fala, depois, determina o complementar do ângulo agudo. Ora, o ângulo agudo é 60. O complementar é um ângulo que somado com 60 dá 90. Ora, se eu pegar 90 graus e tirar 60, que é o ângulo que eu tenho, o resultado é justamente o que eu quero. 90 menos 60, 30 graus. Ou seja, 30 graus é o ângulo complementar ao 60. Afinal, se eu somar 60 mais 30, vai ser igual a 90 graus, que é a definição, quando a soma vale 90 graus. E o ângulo suplementar ao ângulo obtuso. Ora, pessoal, se eu quero o suplementar, basta eu pegar o 180, que é a soma dos dois, e tirar o ângulo que eu tenho, 135, certo? Se eu fizer essa diferença, pessoal, o resultado é 45 graus. Logo, o que eu concluo? Que o suplementar do ângulo de 135 é igual a 45. Observa que a soma dos dois, ela vai ser equivalente a 180 graus. E atende à definição de suplementar, ó. Quando a soma de suas medidas é igual a 180. Esse ângulo mais esse, 180. Por isso, eles são suplementares, tá? Aqui, nesse exercício, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não. Posso continuar? Pode. Pode. À vontade. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é onde o paralelismo vai entrar em cheio, tá bom? Porque observa, ó, dois ângulos são opostos pelo vértice se possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. O que ele está dizendo é praticamente isso aqui, pessoal. Ângulo oposto pelo vértice é essa situação aqui, ó. Eu tenho o vértice aqui no meio, né? Ele falou, mas ele quis dizer o seguinte: eu tenho o vértice aqui no meio, tá bom? O encontro entre essas duas, vamos dizer, retas, né? Vamos imaginar o prolongamento delas aqui. Esse ângulo e esse, pessoal, são ditos opostos pelo vértice, ó. Eles são opostos pelo vértice, um está oposto ao outro. É como se um estivesse enxergando por outro. E detalhe, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida,
né? Que é diferente de paralelismo. Aqui são ângulos opostos pelo vértice. Então, por exemplo, se esse lado tem medida 35 graus, o outro automaticamente tem medida de 35 graus. É só isso que ele está dizendo. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, vamos ver o que ele quer que eu faça. Vamos lá. Encontre os valores de x e y e calcule a medida de cada ângulo. Depois classifique em agudo e obtuso. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Observa nesse item A. Olha, galera, vocês estão vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto ao vértice do 120. Ora, esse ângulo 2x, que tem medida 2x, é oposto ao vértice do 120. E eu acabei de falar o seguinte, que ângulos opostos pelo vértice são o quê? São iguais. Então, o ângulo de medida 2x, ele é igual ao ângulo de medida 120 graus. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né, galera? Bom, se o 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, eu vou pegar esse 120 e vou dividir por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60 graus, tá bom? Então, ó, esse x tem medida 60 graus. Ora, se o x tem medida 60 graus, observa, galera, 2 vezes x, 120. Concorda comigo? Que é igual ao ângulo de baixo, tá certinho a informação que eu tive. Mas esse ângulo aqui, ele vale x. Logo, eu já descobri que esse ângulo é de 60 graus. Observa aqui, pessoal, esse ângulo todo. Observa que esse ângulo todo é como se fosse um transferidor aqui dentro, ó. Ele é equivalente a um ângulo raso, é aquele ângulo de 180 graus. Então, essa parte mais essa parte está dando 180 graus. Ora, então, o ângulo de 60 mais o ângulo y está sendo igual a 180 graus. Ora, que número que eu somo com 60 que vai dar 180? Basta eu fazer a diferença, né? Y, que é o ângulo que eu procuro, é o quê? É 180 graus menos 60. Logo, o y é igual a 180 menos 60, 120 graus. Certo? Então, ó, no item A, nós já descobrimos o x e o y. O x vale, no caso, 60 e o y, no nosso caso, vale 120. Lembrando, 120 graus, tá bom, pessoal? Essa é a unidade de medida que a gente está usando nesse caso. Ora, vamos analisar esse B. Pessoal, nesse B, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, para a gente visualizar melhor esse problema. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui uma retinha, né, pequenininha, um segmento, para poder prolongar aquela parte ali, ó. Para eu poder visualizar melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. Galera, observa, ó. Esses dois ângulos, o ângulo x e o ângulo y, eles são opostos pelo vértice. Então, a medida do y é equivalente à medida do x. Vocês concordam comigo? É o mesmo ângulo. Então, nesse problema, o número que eu encontrar para o x automaticamente vai ser igual ao número que eu encontrar para o y. E olha o que eu vou fazer, galera. Vamos imaginar, ó, o seguinte, a reta R e a reta S são paralelas. Então, essa reta toda aqui, ó, é como se fosse uma transversal para mim. Se ela é transversal, galera, o que acontece? Os ângulos alternos, internos, são iguais. Quem que é o alterno a x? Ora, o alterno a x é esse ângulo aqui, ó. Então, ele tem medida x. Esse ângulo aqui, pessoal, ele é de 90 graus. Por quê? Desse lado, eu tenho justamente a medida, ó, essa é a notação para um ângulo de 90. 90 mais 90 de cá dá 180, que é justamente o total desse ângulo aqui, ó.
quando você está numa reta, sai de uma reta e cai na própria reta, esse ângulo é sempre de 180 graus, porque é como se fosse se eu tivesse apoiado aqui sobre essa reta um transferidor. Lembra do transferidor? Aqui está as medidas. Por isso que esse ângulo reto, raso, né, tem 180. Agora, eu vou usar uma propriedade relativa dos triângulos, que a gente já viu em sala de aula, já trabalhou. Eu sei que num triângulo, esse triângulo ali que vocês estão visualizando, é esse triângulo aqui, ó. Onde esse ângulo mede x, esse ângulo é de 90 graus, tá bom? E esse ângulo, Guilherme, eu não sei quanto vale, mas olha como é que a gente pode saber. Esse pedacinho, ele complementa esses 138 graus. E eu sei que esse pedacinho mais 138 dá o quê? Dá 180 graus. Ora, então se eu pegar 180 e tirar 138, eu vou obter justamente esse pedaço aqui que eu não conheço, né? Se eu fizer 180 menos 138, o resultado é justamente aquele ângulo que eu não conheço. Então, vamos fazer isso. Aqui de 0 eu não posso tirar 8, vou cortar, fica 7 e vai 1. 10 menos 8, 2. 7 menos 3, 4. E aqui fica 0. Ou seja, pessoal, esse ângulo aqui ó, é de 42 graus. Ó. 42 graus. Agora, observa. Num triângulo, a soma dos três ângulos sempre vale 180. Então, se eu somar o x mais esses 42 graus, mais esses 90 graus, o resultado vai ter que ser igual a 180 graus, certo? Ora, se essa soma, vamos realizar, né? Isso aqui é praticamente uma equação do primeiro grau, galera, ó. 42 mais 90 dá 132. Já que esse 132 é positivo, eu vou passar para o outro lado, negativo, menos 132 graus. Para finalizar, bom, x é igual a 180 graus, menos 132 também graus. Se eu fizer a diferença, pessoal, 180 menos 132 vai dar 48 graus, certo? Como a medida do x é igual à medida do y, eu sei que automaticamente esses 48 graus também é a medida do y. Então, nesse nosso exercício, x e y têm as mesmas medidas e cada uma delas, né, por terem a mesma medida, tem justamente 48 graus, tá? E para finalizar, galera, no problema C, olha o que eu vou fazer. Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto ao vértice desse de cima. Então, se esse de cima tem medida y, o de baixo tem medida y. Mas a reta R e a reta S são paralelas. E essa aqui é a nossa transversal. Concorda comigo? Escrevi errado ali, peraí. É a nossa transversal. Então, galera, os opostos, os alternos internos são iguais. Então, novamente, ó, esse ângulo tem medida x, mas essa medida e essa, pelo paralelismo, são iguais. Então, ó, a medida do x é igual à medida do y. Então, se eu descobrir qualquer um deles, eu resolvo o meu problema. Agora, para a gente finalizar, né, esse item, observa. Esse ângulo x, que é esse pedaço, mais esse ângulo de baixo, que é 110, ó, é o que a gente chama de ângulo raso. Esse ângulo tem o quê, galera? 180 graus. Se esse vale 110, basta que eu faça 180 menos esse 110. Essa diferença vai ser justamente o valor do x. Ora, 180 menos 110 vai ser equivalente a 70 graus. 70 graus, pessoal, é equivalente à medida do x. Mas o x e o y têm as mesmas medidas. Por isso, eu vou fazer esse 70 também igual ao
y. Então, nesse nosso caso, tanto x como y vale 180 graus. Ele pede para classificar em agudo ou obtuso, né? Mas aqui é simples. Esse aqui, por exemplo, é agudo, porque é menor que 90. Esse aqui é obtuso. Esse aqui é um ângulo agudo, porque é menor que 90, ó, 48. E por último, esses ângulos aqui encontrados também são agudos, porque 70 é menor que 90. Galera, alguém quer que eu volte a algum ponto? Posso continuar? Pode continuar. Beleza. Depois é importante que vocês assistam de novo, tá bom? Essa correção, porque num primeiro momento, às vezes o paralelismo pode parecer difícil, mas é sempre necessário realizar os cálculos novamente, né? E comparar os resultados que eu estou obtendo. Então, vamos lá. Se os dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas 5x menos 12 e 6x menos 48, determine. Ora, então vamos lá. Primeiro, vamos então construir um modelo para a situação. Eu tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice. Ele me falou isso. Então, eu imagino o vértice aqui, ó, tá bom? Esse ângulo aqui é o ângulo 5x menos 12, esse ângulo aqui é o ângulo 6x menos 48. Vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice, pessoal, são iguais. Então, essa medida aqui, ó, que está sendo escrita por essa expressão, ela é igual a essa medida. Por isso, eu vou montar a equação 5x menos 12 igual ao quê? Igual a 6x menos 48. Uma equação do primeiro grau, né, galera? Quem tem x vem para o lado esquerdo, quem não tem x vai para o lado direito. Sempre que eu troco de lado, eu troco sinal. Então, eu vou ter que trocar esse cara de lado e ter que trocar esse cara de lado, né? São os caras aí que estão do lado errado. Então, vou copiar o 5x, que não está me atrapalhando. Esse 6x, que é positivo, vai vir negativo. Vou colocar o igual. De lá, eu tenho menos 48, só vou copiar. O sinal fica junto, tá, galera? Se é menos 12, passa para o outro lado, mais 12, certo? E se eu tenho 5x positivo e devo 6, eu fico devendo 1x, beleza? E se eu devo 48 e tenho 12, pessoal, eu consigo pagar, porém ainda fico devendo 36. Ora, tudo que está multiplicando x vai passar dividindo. Então, eu vou pegar esse menos 1 e passar dividindo o menos 36. Logo, galera, x é igual ao quê? Menos com menos, na divisão, dá mais. 36 dividido por 1, 36. Então, o ângulo não. A medida do x, o valor do x é de 36. Não é 36 graus, galera. A gente só encontrou a solução da equação. Agora, para saber a medida dos dois ângulos, eu vou selecionar uma das expressões, não importa qual, vou pegar a primeira, 5x menos 12. E vou trocar, galera, o x por 36. Por quê? Porque só assim eu vou descobrir a medida desse ângulo aqui, ó, que é a medida do oposto dele, né? Desse daqui. Então, vamos lá. Onde tem x, eu vou trocar por 36. Então, vai ficar 5 vezes 36, vou colocar até entre parênteses, tá bom? Onde tinha x, eu coloquei 36. E vou fazer a continha. Antes de fazer a subtração, tem que fazer essa multiplicação. 5 vezes 36, galera, dá 180. 180 menos 12, tá bom? Galera, e 180 menos 12 dá 168. Aqui pode parecer estranho, né? Porque esse ângulo é agudo, mas é porque eu expressei dessa forma, né? Na verdade, o ângulo de 168 seria esse de cima aqui, ó. Esse ângulo, né? Por ser um ângulo obtuso, ficaria mais equivalente aí ao de 168. Mas apesar de visualmente não ser a nossa solução real é a medida 168 graus, tá bom? Então,
a medida do ângulo complementar de x. Ora, deixa eu pegar de outra cor aqui. Pessoal, observe que quando ele pede a medida do complementar do x, beleza. Então, considerando o x como sendo um ângulo, eu quero o complementar de 36 graus, tá bom? Bom, o complementar de 36 graus é o ângulo cuja soma dá 90. Então, se eu pegar os 90 graus e tirar os 36, o resultado é justamente o complementar. Se eu fizer 90 menos 36, vai dar 54 graus. Afinal, 54 mais os 36 vai dar os 90. Então, 54 e o ângulo 36 são ângulos complementares, tá bom? Porque a soma dos dois dá justamente 90 graus. Então, o complementar, 54 graus. Pessoal, a correção foi essa? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Quer que eu volte a algum exercício? Estou abrindo para dúvidas agora, tá bom, pessoal? Estou à disposição. João, Yuri, Ana, alguém tem alguma pergunta, alguma Eu não dúvida? tenho nenhuma dúvida, não, professor. Beleza, ó. Faço as Não, correções. nenhum, professor. Faça as correções, tá bom? Do PET. Essas correções que eu passei. De preferência, eu vou depois postar no nosso canal no YouTube, tá bom? Para ficar salvo. Assistam novamente, tá bom? Isso é muito importante, é fundamental que vocês façam essa segunda, né? Essa segunda visualização do vídeo para fixar melhor os conceitos. Às vezes um raciocínio que eu mencionei passou batido, tá bom? Então, eu espero e conto com vocês que vocês façam essa revisão. No mais, eu estou à disposição de todos, tá bom, pessoal? Precisando de mim, podem mandar dúvidas, perguntas. Se sabe, tem o meu contato, estou à disposição de todos vocês, tá bom? Posso encerrar então? Alguém tem alguma pergunta? Não, nenhum, professor. Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação, viu? Até a próxima. Tchau, professor.